Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do ano de 2021, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram que 7,3% do total de empreendedores do país tem mais de 65 anos. E esse caminho pode ser escolhido por duas razões: oportunidade ou necessidade. Por vezes, sem conseguir uma vaga no mercado de trabalho, o idoso resolve empreender. Em outra perspectiva, o empreender pode surgir como uma forma de manter a vida ativa mesmo depois da aposentadoria. E para entender os desafios e as vantagens de empreender nesse período da vida, é que a gente conversa com a analista técnica do Sebrae Mato Grosso, Érica Cunha. Érica, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco desse universo do empreendedorismo, principalmente a partir do momento em que eu saio do mercado de trabalho, em que eu já estou aposentado. A gente viu aí dados do IBGE mostrando que cada vez mais cresce o número de pessoas acima dos 60 anos que buscam empreender, seja por oportunidade, seja por necessidade. Esse é um cenário que ele se confirma no nosso estado. O que o Sebrae vem percebendo? Tem uma procura maior por esse público 50 a mais no que visa essa vontade de empreender? Quando a gente fala de empreendedorismo na melhor idade, 60 a mais, 50 a mais, a gente trabalha com um nicho de mercado de pessoas que já trabalharam, que estão no mercado de trabalho e muitas delas já se aposentaram. Mas elas querem empreender, elas são ativas, elas ainda têm muito gás e muita força de vontade para estar no mercado de trabalho. E muitas ainda têm um sonho, de montar o seu próprio negócio, de estar aí, de ter uma ideia bacana. Então, agora com a Feira do Empreendedor, nós fizemos uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa mostrou realmente que esses empreendedores, eles têm a vontade de empreender e eles têm alguns itens que mais sobressaem para eles quererem aprender. Primeiro, que eles não querem deixar de aprender. Então, são pessoas que estão abertas a aprender, a entender um pouquinho mais do outro, de querer montar a sua empresa, de querer estar conversando. São pessoas ativas, elas que têm a questão do sonho, tem a questão da satisfação pessoal, de estar montando alguma coisa diferente. A vida inteira trabalhou, levou e buscou filho, tinha horário certinho. Então, muitas vezes eles querem colocar uma empresa, montar uma empresa, formatar uma empresa do modo que ela sempre sonhou. Então, esse é o momento. Tem algumas barreiras também, que eles enfrentam, mas que o Sebrae está aí para estar ajudando, para estar colaborando com esses empreendedores. Então a gente pode dizer que existe, fundamentando tudo isso, uma busca de autorrealização. Por vezes eu estive no mercado de trabalho, mas não tive essa oportunidade de investir num sonho, e quando eu me vejo nesse momento, eu digo, olha, o momento agora é de apostar, é de arriscar, é de buscar essa autorrealização. É isso aí. Esse é o momento, Michele. Eu vejo assim, que muitos, e até pela história, a gente atendendo no Sebrae, a gente já ouviu muita história, de pessoas ou que saíram do emprego e agora eu quero me realizar, eu já me aposentei, nesse momento eu quero fazer algo que eu goste, na pandemia, esse foi um nicho, que perdeu o emprego, então a gente quis também fazer essa pesquisa porque a gente gostaria que muitos trabalhassem conosco na Feira do Empreendedor, trabalhassem os dias da feira, e que a gente conseguiu. Então, assim, a gente percebeu algumas situações nessa pesquisa, que ela dá um respaldo para tudo isso que eu estou colocando aqui para você, e entre os problemas que esses empreendedores têm, dois deles, um é falta de recurso financeiro. Então muitas vezes eles buscam o Sebrae para ajudá-los na parte financeira, querem saber se tem algum banco que financia, quais são os bancos, quais são as linhas de crédito, quais são, esse é um dos maiores problemas. E o outro é a parte da tecnologia. Muitos se esbarram na tecnologia, porque hoje tudo é feito
de forma online. Então, muitas vezes você já não recebe um boleto em casa, o boleto vem no e-mail ou vem no WhatsApp. Então, essa é uma grande dificuldade, né, das pessoas dessa faixa etária. Então, elas têm algumas dificuldades que aí a gente tenta suprir, a gente tenta ajudar, né? Eu acredito também que em casa os filhos, amigos tentam ajudar, que é essa parte de tecnologia. E se você for ver, é uma geração que antigamente era, não pode mexer. Tem videocassete em casa, na época, não mexe porque não pode, né? Então, assim, são coisas que hoje, para usar a tecnologia, tem um medo até de mexer, de ligar. Então, a gente percebe isso nitidamente nessas pessoas. Tem um comportamento que precisa ser quebrado, né? Se antes dizia assim, mantenha a distância, hoje é experimente, se capacite, né? Busque aí esse auxílio para conseguir superar esse avanço tecnológico que se faz presente, que não vai embora mais. Sim, e você vê a pessoa mais jovem, até criança pequena, né? Ela pega, já tá ligando, já tá vendo o iPad, já mexe. A pessoa mais de idade, não, ela fica lá observando, ela observa como é que é, aí ela não quer mexer, tem aquela que nesse momento eu não quero mexer. Tem uma resistência. Tem uma resistência. Na verdade, assim, com o uso, acostuma, aprende, é fácil. Mas se não usar, se não praticar, aí fica complicado. Então tem que praticar, tem que ter alguém para estar auxiliando, para estar ajudando, né, para mostrar que aquilo não estraga, não tem que mexer. A palavra agora é experimentar, né? Tem que experimentar para você poder tá aprendendo. Eu vejo assim, às vezes aparece um aplicativo novo e eu gosto de pegar o aplicativo e de ver e de mexer em todos os botõezinhos, aí dá tilt, travou o celular, desliga o celular, liga o celular de novo. Então assim, são coisas que, mas não é todo mundo que é curioso, né? Tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que tá mexendo para você aprender. Se não mexer, a gente não aprende. Érica, você citou pra gente duas dificuldades. A questão do financiamento, né, para esse empreendimento, e a questão da barreira tecnológica, que também é um obstáculo a ser superado por essas pessoas 50 a mais que decidem empreender. Mas, por outro lado, a gente tem também um ganho, digamos assim, para essas pessoas, que elas já têm uma maturidade, elas já têm algum conhecimento do funcionamento desse mundo das empresas, desse mundo dos empreendedores. Como que isso é um diferencial no momento em que eu vou apostar as minhas fichas nesse meu negócio, nesse sonho que eu busco realizar? É maturidade, né? Eu vejo que é pelo lado da maturidade, que a pessoa já adquiriu durante a vida, né? A questão de discernimento, né? Vou citar assim, muitas vezes vão pessoas no Sebrae falando, olha, eu quero montar uma empresa, vou citar um exemplo, quero montar uma padaria, e a gente pergunta, eu sempre quando atendo pergunto, como é a padaria que você quer? Você já tem alguma no mercado que pareça com a que você quer? Você já pesquisou o mercado, já sabe quem é seu cliente, você já sabe que vai vender. A gente começa a fazer perguntas para dar subsídios para essas pessoas ou para qualquer pessoa que vai montar. E aí, no caso da pessoa já ter experiência, ela já viu, já conhece muito mais, ela tem que colocar no papel as ideias para ela poder montar um negócio de acordo com o que ela está querendo, né? Para realizar o sonho, para se sentir útil, né? Para ver que a ideia dela é bacana. Lógico, né? Que a gente sabe que nem todo mundo ainda já chegou a esse ponto de maturidade, de questão, até a parte financeira. É sempre importante tá vendo, tá passando com eles. Olha, você vai vender, qual o valor de preço de venda, né? A gente faz esse trabalho também lá no Sebrae. Então, tem muita coisa aí para tá trabalhando com as pessoas da 50 a mais, né? Quando a gente pensa em setores que essa faixa etária decide fazer os seus empreendimentos, tem algum que se sobressaia?
Você citou pra gente, padaria, às vezes eu tenho negócio de beleza, às vezes eu tenho uma prestação de serviço. Tem alguma coisa que o Sebrae conseguiu detectar que acaba sendo assim mais comum quando eu tô nessa faixa etária e resolvo empreender? Olha, no lado das mulheres, eu acredito que a parte de artesanato, de estar fazendo algo, né? Mas não existe uma pesquisa focada para. O segmento de beleza também cresceu muito, mas também não posso te dizer que é para essa idade, né? Assim, que tá... A gente está pensando no geral. Tô pensando no geral, né? No geral, os segmentos que mais se destacam é beleza, ainda confecção, né? Loja de comércio varejista feminino, que é um outro que também ele está sempre em crescente. Agora, pet shop, que cresceu muito, né? Depois da pandemia, muita gente tem o seu animal de estimação e aí tem lá os gastos com pet, ração, banho e tosa, a parte de remédio, de vacinas, né? Tem também a parte de alimentação, hamburgueria, que é um outro nicho que também cresceu muito na cidade, você percebe, são coisas que elas são perceptíveis. E na Feira do Empreendedor nós mostramos também a parte de cervejaria, que também cresceu muito, as cervejarias artesanais. São coisas que aumentaram muito, mas eu não posso te garantir que são pessoas dessa faixa etária. A gente estava falando aqui essa vontade de realização de um sonho, com aumento de perspectiva de vida, essas pessoas querem estar ativas por mais tempo e contribuir com a sociedade de alguma forma. Mas a gente também tem uma outra perspectiva, Érica, que você disse assim, na pandemia muitas pessoas perderam o emprego. Esse empreendedorismo por necessidade, ele se faz mais presente nos 50+, porque a gente sabe que existe um etarismo no mercado de trabalho, que acaba restringindo ou não aceitando mais essa pessoa nessa fase da vida. Tem uma resistência, eles querem colaboradores mais jovens. Esse é um aspecto que tem uma luta, vem mudando aos poucos, né? Mas ainda se faz presente. Isso colabora também nesse contexto de empreender? No social, a gente trabalha muito forte essa questão de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E hoje a sociedade, as empresas, ela está muito ligada a isso também, né? Eu vejo que as pessoas estão incluindo mais essas pessoas do que excluindo, sabe? E é uma questão até da gente trabalhar no mercado, né? E tá vindo aí o ESG para a gente trabalhar isso e para isso ficar mais forte ainda. Né, trabalhar o social, inclusão de pessoas, né, vários tipos de inclusão, não só dos mais velhos, né, mas apesar de que dentro das empresas eles são, por conta da maturidade, são super parceiros, estão sempre ali para ajudar, querem estar sempre, compram a ideia da empresa, ajudam com os outros colaboradores, né, então isso faz com que seja até a adaptação é mais fácil, né? A gente tem um público, hoje em dia a gente tem no mercado um choque de gerações, né? Até de pessoas muito mais velhas e pessoas muito mais novas no mercado de trabalho. Isso aí muitas vezes é um choque, porque a gente tem um pessoal que vem, que na época ainda não tinha computador, se encontrando com gente que já nasceu com o celular na mão, né? Então é diferente, o pensamento ainda é diferente. Mas isso também garante uma pluralidade dentro de um empreendimento, né? Isso é maravilhoso. Então, mas eu acho assim que a melhor idade vindo, né, também soma, porque ele mostra o outro lado para quem conhece só um, entendeu? Para quem conhece só esse lado da tecnologia, ele mostra o outro lado, que é o que ele conheceu, o que ele viveu, né? Então isso também é muito bacana. Quem está nos assistindo tem esse sonho de empreender, quer dar a sua contribuição para a sociedade, já está aposentado, mas quer entrar nesse caminho do empreendimento, o que você recomenda como primeiro passo?
Érica, você que está aí há 30 anos no Sebrae, vive, respira esse empreender, auxilia esses empreendedores que estão começando essa caminhada, que já se firmaram no mercado. Queria que você pudesse dar umas dicas para quem está assistindo a gente. Então, a minha dica é pegar um papel ou o computador e já colocar suas ideias, o que você quer montar, quem é seu público. Se der um Google aí, colocar plano de negócio Sebrae, você acha na internet o plano já, né? Só para preencher, porque daí as ideias saem da cabeça e vão para o papel, né? Para as pessoas terem as ideias, o que querem montar, e aí marca lá para conversar com o Sebrae, 0800 570 0800, que a gente vai estar lá para estar atendendo. Aí agenda um horário, né? Do Sebrae estar atendendo e a pessoa contar um pouquinho da história dele e tá dizendo o que eles querem montar, para a gente poder ver onde que a gente pode estar ajudando, o que você pode fazer, quais são os cursos que eles podem estar fazendo para se aprimorar. Nunca trabalhou com liderança, quero trabalhar com liderança, quero trabalhar as características empreendedoras, e a gente já fala do Empretec, para a pessoa estar fazendo. Quero ter mais informação sobre rede social, sobre a parte de tecnologia, a gente também encaminha. Então, assim, o Sebrae está aberto para estar atendendo, para estar recebendo esses empreendedores e ajudando eles a estar construindo seus negócios. Para você, qual que é o grande ganho ou qual é a grande contribuição que esse público 50+, pode trazer para a sociedade quando não se acomoda nessa questão da aposentadoria, quando se coloca à disposição, quando resolve dar a sua contribuição e se manter ativo no mercado de trabalho? Olha, eu acho que é a experiência deles. A experiência para trazer para os jovens, eu acho que é fantástico, porque tem uma troca, e essa troca se faz necessária, ela é necessária para o crescimento do jovem e para a atualização do mais velho, entendeu? Então, eu acho sempre que é muito positivo, Michele, ter esses dois lados, que eles consigam se relacionar, né, para um poder escutar o outro, e isso é muito legal dentro das empresas. Muito obrigada pelas informações, Érica. Muito obrigada também. Um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia mostra que entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973 casos, um aumento de 157%. Se antes a principal causa de morte entre as mulheres eram os cânceres, essa realidade mudou. Na última década, as doenças cardiovasculares ganharam este posto. E para falar mais sobre esse novo cenário, aqui recebo aqui no Papo com ela o cardiologista Fábio Argenta. Doutor Fábio, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações aqui sobre essas doenças cardiovasculares que afetam mulheres. Existe aí uma preocupação porque a gente tem um índice de infartos, principalmente em mulheres jovens, numa crescente no nosso país, até fez com que a Sociedade Brasileira de Cardiologia se pronunciasse a respeito disso. O que está por trás desse aumento de casos, doutor? A gente pode dizer que é uma condição genética ou isso pode ser evitado com a adoção de medidas mais saudáveis ou hábitos mais saudáveis? Perfeito, Michele. Primeiramente, uma honra estar de volta aqui. Existem os fatores genéticos, sim, e também comportamento, hábitos, estilo de vida inadequado, que se somam até por vezes. Mas mulheres jovens que vêm tendo problema cardíaco, muitas vezes a primeira manifestação do problema cardíaco é uma arritmia fatal, grave, né, que leva à morte por conta de uma condição funcional que essa paciente, essa mulher não sabia ter, né? E aí ela se submeteu a uma atividade física mais intensa e o primeiro sinal ou sintoma daquela patologia cardíaca foi arritmia e morte, né? Então a gente tem, por exemplo, né, a miocardiopatia hipertrófica do ventrículo esquerdo, que é uma condição genética que por vezes não dá sintoma nenhum, a não ser durante um esforço intenso, que causa uma arritmia grave, e ainda a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que como o próprio nome diz, né, é uma alteração funcional no ventrículo direito, que durante uma atividade física intensa causa uma liberação adrenérgica que leva à arritmia e morte. Então, veja,
isso são fatores que poderiam ter sido evitados, genéticos, e que se descobre aí quando se passa por uma rotina com o cardiologista antes de fazer uma atividade física mais intensa, né? O que é muito salutar fazer atividade física, por vezes até competitiva, né? Mas se não passar, mesmo que for apenas um esporte por lazer, é necessário que se faça esse check-up cardiológico. Bom, daí no que tange a estilo de vida, infarto cada vez mais precoce, é justamente o que está acontecendo, ou seja, mulheres mais jovens, com 20 e tantos anos, 30 anos, vêm infartando por conta. Aí é do outro lado, falta de atividade física, hábitos inadequados, ingesta de excesso de bebida de álcool, o tabaco, que entra desde o cigarro eletrônico, o vape, enfim, ganho de peso, né? Então, quer dizer, aí sim, hábitos inadequados fazendo com que predispõe à formação de placa de gordura nas artérias, na camada interna das artérias, chamada endotélio. Essas placas de gordura, quando nas coronárias, elas vão entupindo os caninhos, as coronárias que irrigam o próprio coração. Uma ruptura dessa plaquinha de gordura durante um estresse grande, por exemplo, faz com que forme um coágulo, levando a um infarto. E isso tem acontecido muito, e aí sim se deve a esse estilo de vida inadequado. Quando a gente pensa nessas placas que se formam nas artérias, doutor, como o senhor citou pra gente, que podem se deslocar e causar esse infarto, é única e exclusivamente pelo consumo de gordura, ou existem outros fatores que podem gerar esse acúmulo e essa formação de placas? Perfeito. A gente chama isso de doença aterosclerótica, né? Nada mais é do que uma lesão da camada interna dos vasos com formação de placas, né? Isso se deve, obviamente, ao envelhecimento celular, ou seja, isso normalmente iria acontecer de forma mais frequente em mulheres depois dos 50 anos. Até porque depois dos 50 anos a mulher começa a perder a proteção hormonal do estrogênio, entra no período do climatério, menopausa, baixa o estrogênio, que é um hormônio de proteção cardiovascular. Baixando o estrogênio, ela se submete mais à formação de aterosclerose. Mas nessas mulheres mais jovens, de fato, a formação de aterosclerose, que são placas de gordura nas artérias, se deve a um conjunto de fatores. Aí desde o tabagismo, excesso de consumo de bebida de álcool, falta de atividade física ou mesmo vida sedentária, né? Ganho de peso e ingesta exagerada de gordura saturada, gordura ruim, né? E até mesmo excesso de ingesta de sal na alimentação, de sódio, né? Isso tudo forma um conjunto de fatores que levam à formação de placas, né? Todos esses fatores juntos levam à formação de placa, mas por vezes basta o tabagismo, uma vida sedentária, para que tenha essa formação de placa. Só que, concomitante a isso, essa mulher ela está mais predisposta a desenvolver precocemente hipertensão arterial, pressão alta, e também diabetes. E uma vez que ela desenvolva isso, acelera ainda mais a formação de placas. Então é esse conjunto de fatores. Quando o senhor fala pra gente sobre essa necessidade, essa importância de se fazer um check-up, né, de fazer o acompanhamento médico, porque por vezes a gente tem uma ilusão de que o check-up ele deve ser feito a partir de determinada idade. Por exemplo, quando a gente pensa em câncer de mama, quando a gente pensa em câncer de próstata, pensando nos homens, a gente tem lá a recomendação de 40, 45 anos, se eu tenho um histórico familiar, e depois dos 50, se eu não tenho esse histórico familiar. No coração não é bem assim, né, doutor? Porque, como o senhor disse pra gente, em algumas situações eu só vou detectar com esse exame porque eu não tenho sequer sintomas de uma patologia que seja genética, por exemplo. Perfeito, vamos lá. Então, tanto meninas quanto meninos, a partir dos 3 anos de idade, já o pediatra deveria estar aferindo anualmente a pressão arterial com o aparelho adequado de braço para aquela idade. Depois dos 10 anos de idade, se essa criança, o pré-adolescente no caso, tiver histórico de pai ou mãe, né, com doença aterosclerótica, com hipertensão ou diabetes, já deve fazer um perfil lipídico, que é dosar as gorduras no sangue, e um exame de glicose, além de um exame com o clínico geral, por exemplo.
Já a partir dos 18 anos de idade, entra como na idade adulta, em que anualmente é importante fazer um check-up com o seu clínico, cardiologista. Não necessariamente precisa ser o cardiologista, porém, anualmente, né? Porém, uma vez que esse indivíduo se submete a uma atividade física mais intensa, aí sim precisa passar anualmente pelo cardiologista. No caso de passei por esse check-up, tenho o diagnóstico de que tenho uma doença dessa por questão genética, como o senhor colocou pra gente. Isso vai limitar a alguns aspectos da minha vida, como, por exemplo, a prática de atividade física, já que a gente está dizendo que esses casos em que mulheres e jovens estão morrendo cada vez mais cedo de infarto, muitas vezes está ligada a essa questão. Isso vai me trazer algum tipo de limitação, digamos assim? Uma vez feito o diagnóstico, muitas dessas doenças genéticas têm tratamento e, por vezes, resolutivo. Hoje, a própria miocardiopatia hipertrófica, dependendo da condição, ela se faz um tratamento até por ablação, ou seja, por cateterismo se vai lá e, enfim, faz um tratamento no músculo que está hipertrofiado, por exemplo, né? Então, uma vez feito o diagnóstico, sim, existem algumas condições que podem ter uma limitação parcial na atividade física desse indivíduo, mas outras acabam tendo um tratamento que resolva o problema e a pessoa pode seguir na sua atividade física normal. Já o indivíduo que tem doença adquirida, que é a aterosclerose, placa de gordura nas artérias, esse indivíduo pode e deve fazer atividade física, supervisionada pelo cardiologista e de preferência por um educador físico também, tá? E vai levar uma vida normal, porém vai ter que fazer um tratamento contínuo para, por exemplo, essa doença aterosclerótica, placa de gordura nas artérias, uma vez que isso é uma doença crônica, tem controle, mas não tem cura. Então, uma vez submetido a esse tratamento, esse diagnóstico, né, o tratamento é para a vida toda. E aí existem, entrando numa outra conversa, né, enfim, de tratamento, existem as velhas estatinas, que são as medicações usadas para fins de estabilizar a placa e diminuir o mau colesterol, que é o LDL. E hoje a gente está numa fase, graças a Deus, aí na cardiologia muito avançada, em que acaba de ser lançado no Brasil uma medicação que já está rodando há mais de ano na Europa, Estados Unidos, né? Até eu estive no Congresso Europeu recentemente na Holanda, pude entender melhor sobre essa nova medicação para colesterol e agora acabou de ser lançada no Brasil. Essa medicação, enfim, é uma medicação injetável subcutânea que se faz cada 6 meses e controla perfeitamente o colesterol, claro, dentro da meta de cada indivíduo. Tem as indicações específicas para isso, né? O cardiologista vai poder conversar com o paciente sobre isso, mas assim, vamos lá, é uma medicação que se faz cada 6 meses, combate o colesterol, evita derrame e infarto de uma forma em que, sem efeito colateral, é uma injeçãozinha subcutânea, não costuma ter nenhuma reação adversa, nem mesmo na aplicação, e 0 efeitos colaterais. Bom, tendo dito isso, hoje não se tem mais desculpa para não se tratar, né? Porém, vamos lá, que bom que tem essa medicação injetável cada 6 meses para tratamento do colesterol, dessa condição da aterosclerose. Que bom que para ano que vem está vindo medicação também nesse sentido na hipertensão, em que eu vou fazer uma medicação subcutânea injetável cada 6 meses, ano que vem. Mas, a despeito disso tudo, eu tenho que continuar fazendo a minha parte. Abandonar o tabagismo, diminuição de bebida de álcool, controle de peso, cuidados na alimentação, acompanhar com uma nutricionista, enfim, ter hábitos de vidas mais saudável. Isso, independente dessas novas medicações, eu tenho que cuidar no que tange as modificações de estilo de vida. O senhor citou para a gente a questão da hipertensão, a questão do diabetes. Quando eu sou diagnosticado com a hipertensão, isso é uma sinalização de que eu posso ter problemas futuros do coração, doutor? Exato. A hipertensão é uma condição muito comum, tá? Vamos lá, acima de 18 anos de idade, 35% da população é hipertensa. Tá? E qual é essa condição que me diz que eu sou hipertenso? Eu faço essa medição da minha pressão, quanto que ela tá para me dizer, olha, você é hipertenso? Nesse check-up anual, né, o normal é 120 por 80 ou 12 por 8, né? Entre 13 por 8,5 a 14 por 9, eu chamo essa condição de pré-hipertensão, ligou o sinal amarelo.
E 14/9 ou 140/90 para cima já é hipertensão. Diagnosticado de forma adequada pelo médico. Por vezes existem exames para isso, um mapa de 24 horas, ou um chamado MRPA, que é um exame de 5 dias, mas enfim, o cardiologista vai orientar sobre esse diagnóstico. E uma vez feito esse diagnóstico, tem que ser tratada a condição, aí tanto no que tange a modificações de estilo de vida, como o medicamento quando recomendável. E a hipertensão, respondendo a tua pergunta, ela leva a complicações, por exemplo, insuficiência cardíaca, que é a dilatação do coração, né, que faz com que o indivíduo fique cansado, fadigado, e essa condição pode tornar o indivíduo limitado de suas atividades, pode provocar arritmias, pode água por pulmão, popularmente dizendo, o coração não consegue bombear o sangue adequadamente e essa água no pulmão pode se tornar uma urgência médica, uma emergência médica, aliás, melhor dizendo. A hipertensão pode levar à cegueira. Hipertensão e diabetes são as maiores causas de cegueira não traumática no mundo. A hipertensão pode levar à insuficiência renal, que pode levar esse indivíduo à hemodiálise. A hipertensão hoje no mundo é a principal causa de doença cognitiva, ou seja, da memória, ultrapassando o próprio Alzheimer. Então, a hipertensão não tratada, melhor dizendo, é a principal causa de doença cognitiva no mundo. Tá? Então, chama muito atenção por isso, os órgãos internacionais, as sociedades internacionais estão batendo muito nessa tecla, né? Então, demência, mal cognitivo, secundária, hipertensão não controlada. É um problema sério. Ah, mas eu tenho genética para o Alzheimer. Pior ainda, vai acelerar teu Alzheimer. E ainda, nesse contexto, a hipertensão também provoca a doença aterosclerótica, ajuda a provocar a doença aterosclerótica que leva ao infarto, né? E também a hipertensão é uma das condições que mais leva ao AVC, né? Ao popular derrame. Então vejam vocês que é uma gama de doenças que a hipertensão não controlada pode levar. A gente estava falando das mulheres na menopausa que vão perdendo essa produção de estrogênio e, via de regra, acabam apresentando problemas cardíacos em função disso, porque ela perde uma proteção natural. Os sintomas de um problema cardíaco, ou, por exemplo, de um infarto nas mulheres, eles se diferem dos sintomas que os homens têm nesse processo, doutor? Nas mulheres, os sintomas cardíacos são mais atípicos, eles são, por vezes, passam mais desapercebidos. Então se comporta de forma diferente, né? Vamos lá, um homem que liga para o seu médico e diz: doutor, eu estou com uma dor no peito faz 5 minutos e não passa. Pode contar que esse cara está infartando. É muito típico. Na mulher, ela tem uma dor, uma fisgada no peito, um sufoco, um mal-estar, um calafrio, uma coisa mais atípica, como a gente diz, e isso por vezes ela pode pensar que é bobagem, que logo vai passar e ela pode estar diante de um infarto. Então, na mulher, essa condição de um desconforto no peito, um aperto no peito, pode eventualmente ser um quadro de ansiedade, outra coisa, mas é sempre melhor investigar de pronto, porque pode sim estar diante de um sintoma de uma angina instável, que é um pré-infarto ou de um infarto. Para a gente fechar, doutor, o recomendado então para que a gente garanta essa saúde do coração, para que a gente não tenha todas essas implicações que o senhor disse, tirando o aspecto genético, claro, é a adoção de bons hábitos de vida? A adoção de bons hábitos faz com que você corte a curva, né? Pô, meu pai e minha mãe é hipertenso, diabético e tal, aí eu vou caminhar nessa linha? Não necessariamente, tá? Então, existe sim essa hereditariedade, por exemplo, diabetes, hipertensão e doença aterosclerótica, porém, como diz Augusto Cury, eu vou ser dono do meu próprio destino, né? Ou seja, eu vou ser autor da minha própria história. Então vamos lá, vamos desde cedo praticar exercício físico, desde cedo cuidar da alimentação, desde cedo evitar consumo exagerado de bebida de álcool, nem chegar perto do tabagismo, de preferência, né? Que dessa forma eu vou ter uma vida aí mais longeva e saudável. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Michele, sempre à disposição. De
Desenvolver a qualidade de vida por meio de atividades como ecoturismo de aventura e treinamentos vivenciais ao ar livre é a proposta do atrativo Chapada Aventura, um espaço adaptado para vivências e imersões com responsabilidade ecológica, envolto por uma paisagem privilegiada no coração da América do Sul. Quer se aventurar por Chapada dos Guimarães? Arvorismo, tirolesa, rapel, arco e flecha, trilhas e travessias. Você pode encontrar tudo isso e muito mais no Chapada Aventura. Chapada Aventura é um projeto que a gente tem desde quando nasce, né? Porque quando a gente nasce com vontades. E a minha vontade era a aventura, de praticar o esporte radical, até então conhecido, né? E Chapada é o melhor lugar para se praticar isso. Só que não existia um local determinado, um local próprio. E aí a gente resolveu criar a Chapada Aventura. Hoje é um espaço próximo ao centro da cidade, tem aqui várias atividades de aventura, né? A gente trabalha com tirolesa, arvorismo, paintball, arco e flecha, airsoft, trilhas, escalada e mais algumas outras atividades. O espaço também atende empresários, pois realizam treinamentos de competências aos funcionários por meio de atividades ao ar livre. Muitas escolas também têm procurado o local. Nós estamos fazendo uma aula de campo do curso técnico em secretariado integrado ao ensino médio. E na disciplina de Educação Física, nós estamos aprendendo sobre as práticas corporais de aventura na natureza. Aí tivemos indicação de alguns professores de Educação Física que já fizeram essa atividade no campus Bela Vista. E aí nós fizemos contato com o Enimar para poder fazer as vivências, porque lá nas nossas aulas nós aprendemos sobre a parte teórica, fizemos algumas práticas corporais de aventura urbanas, né? E aqui então os alunos estão tendo a oportunidade de fazer as práticas corporais de aventura na natureza. Importância imensa. Primeiro porque a gente está pensando em práticas voltadas para o lazer, para o ecoturismo, não só para a população local, mas também para quem vem de fora, como é o nosso caso, que nós nos deslocamos de Cuiabá até aqui. Então tem um espaço que proporciona diversas atividades, não só para o lazer, mas também associado ao mundo corporativo, é interessantíssimo e uma vivência ímpar. Chapada Aventura possui acessibilidade e realiza a Sense Trilha, uma trilha de 500 metros dedicada para deficientes visuais. O local também segue todas as normas técnicas de segurança exigidas no turismo de aventura. Você tem praticamente todas as atividades num ambiente só. Então aqui você consegue circular de uma atividade para outra, caminhando aí 50 metros, né? Essa é a facilidade. Também tem todo um suporte de primeiros socorros, a gente também trabalha com seguro, né? Tem a área de camping que atende campistas, hoje vem gente do Brasil inteiro, de fora do país também, para usar o nosso camping. E essa facilidade da gente estar bem localizado, a gente está aqui nas imediações, né? Na área de amortecimento do Parque Nacional. Então é muito rica a flora e a fauna aqui. Tem matas primárias, a gente tem trilhas dentro da mata, córregos que formam até um dos atrativos âncora aqui de Chapada, que é o Véu de Noiva. Então o benefício de você estar hoje na Chapada Aventura é riquíssimo, é bem grande, né? Toda essa qualidade num local bem rico em biodiversidade. Na natureza é importante a pessoa estar bem equipada, né? Dependendo da trilha que eu for fazer, tem que ter uma tênis, né? Confortável, né? Se for fazer em um lugar mais inóspito, né, usando uma perneira, né? E o importante é levar sempre água para se hidratar. Os valores das atividades são acessíveis a partir de R$ 35. Você pode realizar o agendamento pelo Instagram, @chapadaaventura. A gente trabalha somente com grupos e aos finais de semana, em algumas datas específicas, ficamos abertos o tempo todo esperando a pessoa chegar para fazer a sua diversão, escolher a sua atividade. O mercado da beleza cada vez mais amplia o leque de produtos e opções voltadas à população negra. E com a maquiagem não é diferente. Hoje você confere aqui no Papo com Ela dicas de como garantir a maquiagem perfeita para a pele negra. Apesar da melhora do mercado nas linhas de maquiagem para a pele preta,
ainda há dificuldade em encontrar profissionais que saibam maquiar sem errar na cor da base ou deixar aquele aspecto acinzentado. Sentia muita dificuldade no início, porque é uma pele que tem bastante nuances de cores. É uma pele, na verdade, muito bonita, assim, são uma pele mais firme, mas por ter essa nuance de cores, ela se torna um pouco mais difícil quando você não sabe trabalhar colorimetria. Eu falo assim, eu recebia muitos relatos, quando a cliente sentava na minha cadeira, ela falava, olha moça, eu tenho tanto trauma com a maquiagem, porque já me deixaram laranja, já me deixaram cinza, já me deixaram de tudo que é cor que você imaginar. E aí eu senti essa necessidade de fazer um curso específico para pele preta. Muitas clientes que chegam até a Thaisa contam suas experiências negativas com a maquiagem e falam da dificuldade de encontrar profissionais qualificados. É uma pele geralmente bonita, mais firme, bem cuidada, só para questão de corrigir as cores mesmo, de deixar a mulher se sentir mais empoderada, mais bonita, não deixar ela ir com medo, né? Eu já vi relatos assim dela chegar na festa e todo mundo rir, perguntar quem fez a maquiagem, dela ficar bem desconfortável ao ponto de ir ao banheiro tirar a maquiagem. Eu fiquei muito feliz, né, emocionada quando eu me olhei no espelho, porque é difícil você encontrar uma profissional que realça sua beleza. Ela conseguiu realçar tudo, assim, a maquiagem totalmente zero defeitos, fiquei bem feliz com a make da Thaís. Ela conseguiu realçar toda a minha beleza, sem deixar a pele acinzentada. Conseguiu realçar tudo e fazer uma maquiagem apropriada, né, para uma pele negra. No último mês, ela maquiou a Adriana Bombom para a inauguração de um espaço afro em Cuiabá e foi muito elogiada pela atriz. Foi uma experiência incrível, ela é uma pessoa super bacana, só que ela também estava com receio. Ela tinha olhado meu Instagram, ela falou, olha, eu dei uma olhada no seu Instagram, quase não vi pele preta. Então assim, eu senti que toda hora ela ficava querendo olhar no espelho. O esposo dela também relatou que já teve, assim, dela ir para eventos e o pessoal não conseguia acertar a maquiagem dela e ela ter que correr desesperada e tentar consertar. E no final ela gostou, me elogiou bastante, falou que ela já fez com vários maquiadores no Brasil e que eu tô entre os top 10 dela. Para a automaquiagem é importante se conhecer bem. E a melhor forma de escolher um produto é testando diretamente na pele do rosto. Se estiver na dúvida, opte por uma base um tom mais escuro. Se você não souber qual é o seu tom, porque assim, a pele preta ela tem um subtom mais frio, algumas pessoas vão ter mais frio, outras mais quente, e vai ter pele que vai ter as duas no mesmo tom. Geralmente ao redor da boca é mais escuro, só que aqui já é mais claro. Eles já têm a iluminação deles, ao que a gente tem que fazer em outra pele, ele já tem automático. Então assim, dicas importantes, se você não sabe o seu subtom, nunca teste base na mão, já testa direto no rosto. Procure evitar pós-translúcido muito claro, com partículas que contêm partículas brancas. Sombras também, evita sombras de cores neutras, sabe? Nude, muito clara, porque eles têm pigmento branco e aí vai acinzentar a pele. Para essas e outras dicas, siga a Thaisa no Instagram, @ThaisaCisMake. Quem tem a tonalidade mais quente da pele, use blush uva e um malva, assim, um rosa mais antigo. Quem tem a tonalidade mais fria, da pele preta, use um blush mais coral para dar o contraste da pele. O bairro Osmar Cabral ganhou um espaço dedicado ao empoderamento da mulher negra. É o Mizzizi Afro, um salão especializado no cuidado de cabelos afro. O projeto é resultado das ações da Associação de Responsabilidade Social, que deseja, com o espaço, oferecer profissionalização a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Um salão de beleza voltado para as raízes afro acaba de chegar em Cuiabá. O Mizzizi Beleza Afro fica localizado no bairro Osmar Cabral e atende com preços acessíveis. O Mizzizi surgiu de um sonho lá da Seara de Luz Obras Sociais, onde eu fazia um curso de cabeleireiro na escola de beleza que nós temos na comunidade.
E lá o salão não tinha nada voltado para os crespos e cacheados. Era só alisamento, progressiva, chapinha. E aí eu, como uma pessoa crespa, preta, me vi nessa obrigação, sabe? De ter um espaço voltado para a nossa comunidade. Para cabelo crespo, cacheado, cabelo ondulado. E aí eu falei, poxa, aqui é só química, só alisamento, sabe? Não me encaixei e falei, vamos fazer alguma coisa para os crespos cacheados. Levei para a diretoria, a doutora Rosi, que é a madrinha do projeto, uma mulher maravilhosa, adorou a ideia e aí nasceu esse sonho lá na Seara com a doutora Rosi e comigo em ter um salão especializado para crespos e cacheados. O projeto foi desenvolvido para que mulheres da periferia também tenham acesso a profissionais especializados em cabelos cacheados e crespos. O empreendimento é da Associação de Responsabilidade Social Ares e conta com algumas parcerias. Quem tem seu crespo cacheado para cuidar, a gente sabe que leva mais tempo, mais autoconhecimento, um cuidado especial. Então, para pagar para isso ainda, para a nossa comunidade que é formada por pessoas de uma classe social bem assim, escassa, né? É bem complicado. Então, vamos fazer um salão na comunidade voltado para o crespo cacheado e que valorizasse a comunidade, né? Porque temos aqui na comunidade crespas cacheadas, mães solos, mulheres aguerridas, trabalhadoras, e que às vezes não tem esse autoconhecimento com o seu cabelo. Além de atender e ser acolhedor da diversidade, o espaço também vai capacitar profissionais para ampliar os atendimentos. Já tem até uma esmalteria, que é fruto desse projeto e fica no bairro Brasil 21. A intenção é ampliar ainda mais. Então a comunidade ficou eufórica, sabe? É verdade, existe mesmo, subindo de um salão que vem pra cá, que vem dentro da bombom. Então deu um burburinho aqui. E aí a gente teve uma aceitação muito grande. Que a gente chega, eu sou da comunidade, eu já sou conhecido na comunidade. Aí a gente chega com esse fator de acolhimento para as pessoas, convidando elas a entrar no nosso espaço, a conhecer nosso espaço, nossa história e para que viemos para cá, né? Por que estamos aqui? Então a gente teve uma recepção muito grande das mães, das crianças. Eu me senti assim, não completo, né? Porque é um trabalho que a gente vai se completando e a comunidade vem junto. Mas eu me feliz, grato, sabe? Para as pessoas acreditarem no projeto. Não é só eu, gente, fala só eu, mas tem uma equipe toda por trás de mim, tem a comunidade por trás de mim e o salão é feito pelas pessoas da comunidade. O Mizizí Espaço Afro fica na Rua 2, número 445, próximo à Praça do São João del Rei. Siga o projeto nas redes sociais, @Mizizí Espaço Afro. O telefone para agendamento fica disponível na bio do Instagram. O nosso salão, o Espaço Mizizí, está aberto das 8h30 às 18 horas, tá? Para avaliação, para visitação também. Quem quiser vir conhecer o espaço, fazer uma avaliação, ver como que é nosso trabalho. Não só o serviço também, mas o nosso projeto. Eu acho que quanto mais pessoas aderirem ao nosso projeto, ao nosso movimento, são mais pessoas que se acreditam, sabe, se empoderam, são mulheres, são famílias, são povo preto, são mulheres da comunidade. Quanto mais pessoas se juntam ao nosso movimento, que é aberto para todos, a gente ganha mais força. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você também pode nos ajudar a fazer o papo dizendo o que você gostaria de assistir aqui, seja numa reportagem, seja numa entrevista. Participe com a gente, mande aí a sua contribuição. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!